e dissesse comigo assim: Senhor, eu amo a sua palavra. Ela é vida para mim. Por isso, eu a recebo com mansidão, com alegria e com expectativa. Que ela venha transformar a minha vida hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para quem esteve comigo agora de manhã, ouviu eu dizendo que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Mas eu pergunto a você, o que é que nós somos dentro do nosso convívio, dentro do nosso meio, da nossa igreja? Nós somos apenas esquentadores de banco? Ou nós seríamos apenas espectadores como em um cinema? Fica para você essa pergunta para a gente ir remoendo. E eu estava vendo uma declaração de D.L. Moody, que é considerado o maior evangelista do século XIX, e ele dizendo: o Pentecostes ainda não terminou. Aquilo que o livro de Atos começa a escrever, e eu falo começa porque quando ele termina no seu último capítulo, não para por ali. Nós ainda somos aqueles que está escrevendo os Atos dos apóstolos, dos discípulos, porque nós somos a igreja da atualidade e continuamos a escrever muitas coisas. E muitas vezes a gente se prende a simplesmente falar porque D.L. Moody fez, porque Smith Wigglesworth fez, porque Benny Hinn fez, porque A, B, C. E o que é que nós, como a igreja, temos feito? Muitos desses eu sei que falaram, evangelizado para milhares de pessoas, para multidões, para estádios. Mas e o que é que nós temos feito como igreja nos nossos dias? O quanto nós temos impactado as pessoas da nossa geração, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de faculdade, os nossos professores ou as pessoas que estão à nossa volta? Ei, o Pentecostes não terminou. Aquilo que começou na igreja de Atos ainda continua. E a gente tem que começar a entender que nós estamos numa aliança superior que nos dá a possibilidade de fazer coisas maiores. Se a gente parar para analisar, lá na antiga aliança existia a figura do sacerdote. Ele, como a gente viu mais cedo, era a pessoa que fazia a ligação entre Deus e os homens, e ficava restrito a ele, uma vez por ano vir oferecer sacrifício, expiar os pecados, e morria nisso. Foi, espera para o ano que vem para começar tudo de novo. Mas hoje, na nova aliança, a gente tem a possibilidade de conversar, de estar perante o Senhor todos os dias, em todo momento. Mas muitas vezes a gente entende que, tudo bem, eu consigo fazer isso, mas, como eu disse, eu vou adorar quando chegar na igreja, que aí tem um momento de louvor e adoração, e acabou. Ou, como eu não sou pastor, não sou mestre, não sou evangelista, eu me limito a me sentar e assistir a alguém que vem aqui trazer uma palavra. Mas o que a gente tem que enxergar é que se pessoas que começam a fazer isso, começam a cada vez mais ficar como espectadores, ou simplesmente como esquentadores de banco, como eu falei no começo, nós nos tornamos uma igreja, de certa forma, fria, e que simplesmente começa a inchar. O Senhor nos chamou para que nós fôssemos, levássemos as boas novas, o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E esse ide imperativo, uma ação que a gente tem que fazer, e eu sempre falo a gente porque eu tenho que me incluir principalmente,
que estou aqui à frente nesse momento, ele indica que, ei, você tem que fazer algo. Seja dentro da igreja, como os jovens fazem, como os professores do departamento infantil, como as pessoas que zelam pela igreja por encontrar, ou vocês não perceberam que quando vocês chegaram, todas as cadeiras estavam alinhadas, literalmente com alinhamento do chão aqui, do piso. Mas se vocês tivessem vindo ontem à noite, vocês iam perceber que o pessoal do Asaf mudou toda a configuração, os instrumentos estavam embaixo, a bateria estava no meio, mas no final, teve alguém do diaconato, da diaconia, que é um serviço, é uma forma de deixar de ser espectador, que estava aqui ontem e auxiliou os jovens a dizer, é por aqui, arruma assim. Eles tinham colocado a primeira fileira um pouco mais para trás, e essa pessoa disse, não, ela é mais para frente, é um pouquinho mais para frente. São pessoas que não são esquentadores, que não são apenas espectadores. E nós vamos ver o que é que tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro falam sobre isso. Vamos lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9. Ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. 1 Pedro 2, 9. Diz o seguinte, Porém, vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Ei, a mesma condição que a gente vê lá, que o sacerdote era a pessoa que conseguia falar com o Senhor, isso nos foi dado na nova aliança. Nós temos a possibilidade de falar com o Senhor a todo instante. Isso era limitado a uma pessoa lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Hoje nós temos a possibilidade de a todo instante dizer, diferente de como eles tratavam como o Senhor, com toda aquela pomposidade, hoje nós temos uma intimidade que nos foi dada através de Jesus, de chamá-lo de Pai. É uma comunhão que a gente tem com o Senhor, que nós podemos ter a todo dia e a todo instante. E o apóstolo Pedro continua, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Quando nós falamos em exclusivo, nós falamos de algo que é seleto, que é diferenciado, que é muito precioso. Mulheres normalmente gostam de ir às lojas de grife, porque quando você compra uma roupa numa loja de grife diferente de uma loja de departamento, dificilmente você vai encontrar uma outra mulher com a mesma roupa. Por quê? Porque eles prezam muito pelo valor da exclusividade. E nós somos isso. Nós somos povo de propriedade exclusiva. Nós temos um valor muito alto para Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daqueles que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito é proclamar. E aí a gente muitas vezes se prende porque acha que proclamar é apenas a função da pessoa que está aqui atrás do púlpito ou do evangelista na rua, mas não. Isso é algo para todos nós. Ele não fala que os pastores são um povo de propriedade exclusiva, falam que nós todos, tanto eu como vocês, somos esse povo de propriedade exclusiva e temos um valor muito alto para que cada um, do seu jeito, possa proclamar as verdades, para que possa proclamar aquilo que está escrito, a maravilhosa luz. Amém? Então, da mesma forma que o sacerdote lá na velha aliança oferecia sacrifícios em louvor, nós hoje podemos fazer isso. De que forma? Com o louvor dos nossos lábios, nós oferecemos o nosso sacrifício ao Senhor. Deixamos de fazer como antes, que tinha que sacrificar um cordeiro, e hoje podemos levantar mãos santas e oferecer sacrifícios de louvor. Uma das formas, tá? E se a gente começar agora a entrar mais um pouquinho falando sobre deixar de ser espectador, nós podemos ver algumas formas de servir também oferecendo como sacrifício vivo. Vamos lá em Atos, no capítulo 13. Atos
capítulo 13, verso 2. Verso 1 diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas mestres, Barnabé, Simeão, conhecido pelo nome de Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes e governador, e Saulo. E aí diz assim: enquanto serviam. Algumas versões falam em servir, outras falam em ministrar, mas a minha versão fala: enquanto serviam, adoraram e jejuaram ao Senhor. Observe que não diz que era só um ou outro, eles falam que todos eles que estavam ali serviam. E diz assim: e o Espírito Santo lhe ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. E observe que eles não esperaram que o Senhor os separasse para servir. Havia algo especial para eles, mas enquanto isso, antes de haver a separação, havia um serviço. Eles faziam alguma coisa na casa do Senhor naquela época. Então, o que eu quero trazer para a gente não precisa esperar ser chamado em um dos 5 dons para poder servir na igreja. É por isso que eu falo, nós temos que deixar de ser simplesmente espectadores e começar a ser bons servos, servirmos uns aos outros. Ou vai dizer que não é bom quando o irmão está lá na porta, que nós chegamos e ele faz bom dia, graça e paz, você está bem? Quando o irmão chega, que percebe a sua ausência e liga para você: oi irmão, tudo bom? Estou sentindo a sua falta aqui na igreja. O pessoal do diaconato normalmente faz: pastor, ó, nunca mais fulano veio. Porque eles auxiliam o pastor e eles enxergam isso. Não é bom quando nós somos servidos, mas é bom também servir. Mais importante, maior graça é dar do que receber, é servir do que ser servido. Amém? E aí, quando a gente para olhar, a gente pode dizer que todo cristão pode ser testemunha e compartilhar de Cristo, mesmo que talvez nunca esteja atrás de um púlpito de igreja ou de um auditório. Ou seja, não necessariamente você pode compartilhar com outras pessoas aquilo que Cristo fez na sua vida, simplesmente só consigo fazer isso porque eu estou atrás de um púlpito. Não, irmão. Simplesmente o sorriso que o Luquinhas faz demonstra muita coisa que o Senhor faz na vida dele e contagia muita gente. Um sorriso, um aperto de mão, um abraço. É isso que eu quero chamar a atenção de todos nós. Porque agora não é só o profeta, o sacerdote ou o rei que naquela época tinha o Espírito Santo sobre eles. Era a condição limitada que eles tinham. Vinha o Espírito Santo sobre ele. Agora todo crente tem o Espírito Santo dentro de si. Nós vivemos numa aliança muito superior. Então, sendo assim, nós temos a plena capacidade de falar das coisas do alto. Nós temos a plena capacidade de ministrar a palavra. A diferença é que, normalmente, quem está aqui no púlpito está sendo treinado, está sendo capacitado, porque o pastor separou com um fim específico. Mas isso não impede de quando tem um discipulado que você é convidado de você ir ministrar. Isso não impede de quando tem um evangelismo que a gente monta uma estação aqui na porta da igreja, que sobe alguém por essa ladeira, você pegar e falar simplesmente tipo assim: Jesus te ama. Isso já demonstra muita coisa para um mundo que anda vazio. E não precisa fazer rema, escola de ministros, para simplesmente você olhar para o irmão e dizer: meu irmão, Jesus te ama. Ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ser salvos. Gente, com tudo que a gente aprende na igreja, não precisa ter rema, escola de ministro e fazer mais. Com tudo que a gente aprende na igreja e com o Espírito Santo que habita dentro de nós, nós já temos base suficiente para professar, para declarar aquilo que o Senhor já fez por nós e por aquilo que o Senhor pode fazer por outros lá fora. Agora, o que é que a gente precisa? Continuar, estar de contínuo, orando, buscando a palavra, se enchendo
lendo bons livros, que muitas vezes quando a gente vai ver, um livro como esse custa menos do que um almoço, do que, como o pessoal sempre fala, um lanche no fast food. Mas a gente muitas vezes se torna o quê? Espectadores. E interessante que o espectador, ele fica aguardando que algo aconteça. Quando a gente vai num show de mágica, você fica aguardando que algo muito legal aconteça com o mágico. E muitas vezes é a nossa situação na igreja. Ficamos parados, simplesmente sentados, esperando que o Senhor venha com toda a sua glória e manifeste o seu poder na igreja, e você não consegue levantar a mão e orar em línguas. Como é que você vai ver acontecer? É interessante que no dia de Pentecostes, isso não está aqui, mas no dia de Pentecostes, a palavra que diz que todos estavam ali, reunidos, como um só povo, unidos com um só propósito, fazendo a mesma coisa. E então foi que o Espírito Santo veio como um vento impetuoso e fez algo. Mas não fala em momento nenhum que, tinha uns que estavam sentados, outros que estavam folheando ou lendo alguma coisa, outros que estavam distraídos, outros conversando. Não, todos estavam unidos com um só propósito, com um só desejo. E aí então se manifestou o Espírito Santo. Se a gente olhar lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro no capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, deixa eu só conferir se é no verso 10. Verso 10 diz o seguinte: servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Ou seja, ele não diz que diáconos, sirvam-nos. Pastores, mestres, sirvam-nos. Ele fala simplesmente servir uns aos outros. Ele não tem distinção, ele não fala que é um grupo, uma casta, um pessoal aqui e outro, não. São todos. Servir uns aos outros de acordo com o dom que que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Aí você olha para mim e faz: mas eu não sou pastor, nem sou mestre. Deus nunca me deu o dom de mestre. Porque a gente normalmente se limita àquilo que está escrito lá em Efésios. Mas a gente vai ver que existem outros dons, outras coisas que são para o serviço. E além disso, fala sobre a multiforme graça de Deus. Deus nos deu uma graça, uma sabedoria, algo para servir uns aos outros. Eu não posso simplesmente falar em servir uns aos outros. Por exemplo, os meninos da mídia que colocam aqui tudo isso e procurar isso na Bíblia, porque não existia computador na época, mas é um serviço. Eu não posso falar dos meninos que fazem as postagens, os stories, tiram foto, mas não está na Bíblia. Lógico, não é para a época deles. É por isso que fala sobre a multiforme graça. É de uma forma que ela se distingue de várias formas, e cada um, com aquilo que sabe fazer, com o seu entendimento, pode servir a um irmão que está do lado. Amém? Vocês estão aqui? Ou o negócio está muito assim, ou o negócio está bom que vocês estão meio calados. Então, sendo assim, e diz assim no versículo 11: se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que todas as atitudes de Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio de toda a eternidade. Gente, e aí é importante a gente ver o que é que o apóstolo Pedro fala. Ele fala sobre duas categorias: os que pregam, ou seja, os que têm o dom da oratória, os que falam, que normalmente esses são os que estão atrás do púlpito. Quem são eles? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como está escrito lá em Efésios no capítulo 4. Mas ele também fala de um outro povo,
os que servem, que não necessariamente, ou na maioria das vezes, não vai estar atrás de um púlpito. Amém? Se a gente for lá em Efésios capítulo 4, verso 11, põe aí para mim. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que, com o corpo de Cristo, seja edificado. Assim como eles, outros também têm o dom de aperfeiçoar o corpo. Esses especificamente falam. Esses especificamente levam a palavra, aperfeiçoam as pessoas através da palavra. Mas independente disso, todos nós fomos chamados para servir. Todos nós temos alguma coisa como participantes do corpo de Cristo. E não quer dizer que nós temos as mesmas aptidões, nem os mesmos ofícios. Também não quer dizer que nós somos limitados a fazer apenas aquilo. Por que é que eu quero falar isso? Porque você pode olhar para mim e dizer, mas Daniel, eu sou do louvor. Portanto, eu não vou ajudar a arrumar as cadeiras, porque eu sou um levita. Eu sou uma pessoa que eleva as pessoas a Deus através da música. Não, meu irmão. Somos servos uns dos outros. E eu paro para pensar da seguinte forma. Se eu pegar essa caixa aqui sozinho, ela tem uns 15 a 20 quilos. Mas se eu chamar os meninos do louvor, fica bem mais leve. Então, se a gente serve uns com os outros, o fardo que nós poderíamos levar fazendo alguma coisa é muito mais leve, é muito mais suave. Então, quando a gente começa a servir uns aos outros, aquilo que pode ser pesado e difícil para o nosso irmão, pode ser leve e fácil para nós. Fica muito mais fácil para a gente viver, para a gente resplandecer a glória de Cristo através da nossa vida. Amém? Diga comigo, eu não sou um esquentador de banco. Eu não sou um espectador de cinema. Eu sou um servo de Cristo. Amém, amém. Mas, vamos lá ver o que é que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, e no verso 5. Diz assim, assim também nós, embora muitos, somos um só em Cristo, e cada membro está ligado a todos os. Isso quer dizer o quê? Vamos lá. Quando você dá aquela velha topada no cantinho do sofá com o dedo mindinho, dói, mas o corpo todo sente, não sente? E aí eu vou dizer ao meu dedo mindinho, se vira aí que o problema é seu, meu amigo. Foi você que deu a topada, se resolva com o pé e com a perna, porque foram eles, tô nem aí. Ou será que a gente vai, massageia? Mas o que é que a mão tem a ver com o dedo mindinho? Por que que a mão serve ao dedo mindinho para poder ir ali, ajeitar, tal, às vezes passar até uma pomada? Gente, da mesma forma que nós, dentro do nosso corpo, cuidamos e servimos uma parte à outra, nós que somos o corpo de Cristo e somos ligados através de nosso Senhor Jesus, temos que servir uns aos outros, para que nós possamos facilitar, vamos assim dizer, tornar mais leve o nosso dia a dia, como servos uns dos outros. Amém? E aí eu posso pensar o seguinte, servimos uns aos outros, tal,
tá tudo bem, eu sirvo o meu irmão. Mas eu também falei lá no começo que nós agora somos sacerdócio real. E aí você disse, sim, mas eu como sacerdote, como acontecia naquela época, então eu posso chegar em casa, fazer o meu culto e tá tudo bem. A gente leu hoje de manhã, no discipulado, que lá em Hebreus, fala que muitos estavam perdendo o costume de congregar. Congregar também é servir um ao outro. Independente da posição, da postura que nós temos que estar sempre congregando, andando em comunhão, servindo uns aos outros, porque somos um corpo só. E imagine a seguinte situação, como seria estranho. E aí, para vocês entenderem o quanto a gente precisa uns dos outros. Vamos supor que você veja a seguinte situação, tá? O corpo de Cristo é a igreja, amém? Fazemos parte do corpo de Cristo, somos a igreja. Mas olha a seguinte situação, porque eu vou ficar em casa, porque eu não quero congregar. Imagine que você vê uma pessoa que está trabalhando, mas você para e observa que por acaso, por algum problema, ela não tem a mão direita. Mas ela exerce uma profissão. Sem a mão direita, ela exerce a profissão. Ela consegue exercer. Mas vocês concordam comigo que é um pouco mais dificultoso a depender do que ela faz? Se for para mexer com o computador, que é a minha área, com uma mão só você até mexe no teclado, mas não dá para mexer teclado e mouse. Ou você faz um, ou você faz outro. Mas você admite comigo que dá para funcionar sem uma mão, não é? Legal. Agora, se você encontrasse uma mão sozinha em cima de uma mesa para mexer no computador, o que é que você fazia? A outra está gritando ali, está repreendido, o outro discorria. Gente, nós somos um corpo. A igreja, sem um de nós, ela vai continuar sendo igreja. Vai ser um pouco difícil, a gente vai arranhar, o pastor vai cantar aqui, o pastor Jodivan vai cantar, alguém vai... Mas a igreja continua sendo igreja. Agora, nós, sem a igreja, somos com uma mão sem corpo. Morremos. Não tem serviço nenhum, uma mão sozinha. Para que serve? Corta a mão e bota aqui em cima. Prega, minha filha. Mexe no tablet. Não vai. Agora, se você botar uma pessoa que por um acidente perdeu uma mão, ele vai pregar, ele vai continuar mexendo no tablet, ele vai continuar servindo, porque o corpo ainda tem outras partes. A igreja precisa de todos nós ligados, unidos, para poder continuar fazendo aquilo que Cristo começou. E desligado, meu irmão, pode esquecer, porque vai ter uma hora que a gente espiritualmente morre. Se você pega uma árvore, corta um galho e solta, ela simplesmente, esse galho morre. A seiva continua vindo da raiz para o tronco, para os outros galhos. Continua fluindo, continua as coisas acontecendo. Mas aquele galho que está solto morre. Ou ele é enxertado de novo na árvore, ou ele é plantado novamente em algum lugar. Mas ele sozinho, distante de tudo, morre. Por isso que é importante nós estarmos juntos. Romanos no capítulo 12 também, no verso 7, diz o seguinte, o apóstolo Paulo seguindo aí, nesse mesmo capítulo. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. Mas não fala que profeta nem mestre, mas são dons para servir. Se é o que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que administre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Observe que em nenhum momento o mesmo apóstolo Paulo que falou sobre profeta, apóstolo, mestre, evangelista e pastor, falou sobre isso. No máximo, o que a gente poderia tocar aqui seria sobre liderança.
Mas os outros dons não estão incluídos diretamente em nenhum dos 5 dons ministeriais, mas são serviços ao corpo de Cristo. Amém? E se você olhar lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, o tempo é malvado comigo, viu? 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 4, diz o seguinte: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam... Se isso aqui não é servir uns aos outros, é o quê? Aí ele diz, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, com letra maiúscula, a palavra de conhecimento. Outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. A outro, pelo único Espírito, dons de curar. A outro, o poder de operar milagres. A outro, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e ainda interpretação de línguas. E aí eu me pergunto, será que não tem coisa que a gente possa fazer na igreja para servirmos uns aos outros e deixarmos de ser espectadores? Aí você olha para mim e fala, mas Daniel, você não falou sobre o ministério de intercessão, do pessoal que ora do fogo, que muitas igrejas têm lá enquanto está rolando o culto. É um serviço também. E se a gente olhar, que a gente pensa que eu tenho que ser um super pastor para estar no ministério de oração e intercessão, vamos dar uma olhada lá em Atos no capítulo 4. Se a gente observar o começo do capítulo 4, Pedro e João é chamado para comparecer ao Sinédrio. E aí o bicho esquenta, né? Vamos lá, porque você vai ter que falar o que é que vocês estão fazendo aqui, que está falando sobre um tal de Cristo, sobre o caminho, e a gente não coaduna com isso, tem alguma coisa errada. Mas se a gente olhar lá no versículo 31, Atos capítulo 4, verso 31, diz o seguinte: e assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Sabe quem eram esses todos? Não eram simplesmente os apóstolos, eram todos que estavam orando. Alguns versículos antes, intercedendo por Pedro, que tinha sido chamado para comparecer ao Sinédrio. E no final das contas, todos que estavam orando e intercedendo foram cheios do Espírito e foram servir, levando a palavra. Então, assim, não existe motivo nenhum para nem eu, nem nenhum de vocês que estão aqui dizer, eu não sei o que fazer. Faça com o dom que Deus lhe deu. Se você sabe tocar, se engaje no ministério do louvor. Eu sei tirar foto, se engaje na mídia. Eu sei ensinar outras pessoas, ensina as crianças. Eu sei falar em Libras, vamos fazer um ministério de Libras na igreja. Meu irmão, eu sei orar, então ora, mas alguma coisa dá para a gente fazer aqui e se engajar. O que a gente não pode é ficar parado. Isso não dá para fazer. O grupo de louvor pode vir. Se a gente continuar se engajando, se a gente sair do papel de meros espectadores, mas Daniel, você falou em mero, você desprezou o fato de ser espectador. Não estou desprezando, mas eu acho que existe um dom muito maior em mim e em você, que está sendo desperdiçado, simplesmente quando a gente fica sentado na cadeira. Existe um dom em cada um de nós, que pode ser potencializado
quando nós nos permitirmos ser treinados para a obra. Como eu disse, é orando, ore. Pastor, me ajuda a orar, a entender como é que eu posso orar, como é que eu posso interceder por uma pessoa. É no louvor, vai buscar como é que toca, se junta com os meninos do louvor. É na mídia, seja onde for. Se nós começarmos a nos expor à palavra, a aprender e a cada vez mais darmos vazão ao dom que nós temos e aos poucos ir crescendo e crescendo e crescendo, vamos deixar de ser uma igreja espectadora para se tornar uma igreja atuante, e nós vamos ver tudo aquilo que muitas vezes a gente fica: mas na época da igreja da Rua Azul era tão bom, mas as manifestações do Espírito... Ei, quando a gente deixa de ser meros espectadores, nós começamos a ver o manifestar de Deus acontecer no nosso meio. O problema é que a gente quer que coisas maiores aconteçam sem a gente dar vazão para isso. Por que é que muitas vezes a gente fica parado lá, tá o louvor? Eu falo porque eu já passei por isso. A gente aqui se entregando e tá o povo, como dizia o pastor Bud, com cara de boi na frente de porteira nova. Amém. Não vai não, gente. Tem que ter um esforço. Tem que ter um doar, tem que ter um se expressar. Não é só assim. Não, gente. A gente tem que estar servindo, a gente tem que estar se expressando mesmo. Se você vai orar, seja o melhor na oração. Se você vai adorar, seja o melhor na adoração. Porque é que muitas vezes a gente se engaja em fazer coisas do nosso dia a dia, do natural, mas a gente, quando chega na igreja, esmorece e esfria e simplesmente quer que venha a nós, Senhor, venha a nós, Senhor, venha a nós, Senhor, venha a nós, Senhor. Ei, desde o princípio, Deus vinha até o homem para poder se comunicar com ele. O homem peca e perde essa comunicação. Naquele momento, o Senhor já pensa num plano de redenção. No momento certo, eu envio Jesus, restabeleço essa comunicação. Se Jesus pagou um alto preço para que a gente possa se comunicar com o Senhor, por que é que muitas vezes a gente fica parado, plantado, sem aproveitar isso, que eu tenho certeza que todos os homens do Velho Testamento gostariam de ter, essa ligação facilitada através de Jesus, e nós temos. Por que é que a gente não usa isso? Por que é que a gente, como igreja, não começa a se engajar nas coisas? Faz isso aqui crescer. Faz a igreja do Senhor se multiplicar na terra. Porque lá fora, o diabo não brinca de ser diabo, mas muitas vezes a gente brinca de ser crente dentro da igreja. Fica só. Se fizer sol, eu não vou. O senhor está vendo, fez sol. Mas se chover, Senhor, vai molhar o carro. Mas o irmão meio que olhou para mim com uma cara meio estranha hoje, não sei não se dá para mim. Ei, tá na hora da gente despertar isso, cara. Tá na hora da gente começar a entender que somos servos uns dos outros. Chateou você? Chega para ele: meu irmão, aconteceu isso, mas eu lhe perdoo. Vem cá, vou lhe dar um abraço. Vamos começar a servir uns aos outros? Eu achei muito legal quando o pastor começou a estimular a gente a trocar o cálice na ceia. Isso é comunhão, isso é servir uns aos outros. Isso é olhar para o irmão e dizer: eu estou aqui para o que você precisar. Se eu puder, com certeza eu vou fazer por você. Vamos deixar de ser espectadores e realmente começar a se tornar uma igreja que serve. Uma igreja que faz a diferença. E realmente seremos reconhecidos lá fora que somos um povo totalmente diferente do que é encontrado lá fora. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesse momento, Pai, nós abrimos o nosso coração, Pai, e declaramos que queremos deixar de ser espectadores, Pai, para sermos servos uns dos outros, Pai. Deixarmos de ser uma simples igreja que senta e observa enquanto o preletor prega, para passar a sermos uma igreja atuante. Uma igreja que serve, que é uma igreja de comunhão, que está ali presente uns para os outros. Muito obrigado, Senhor, por dons, por diversos dons se manifestando nessa igreja, Pai. Pessoas se engajando, oferecendo tudo aquilo que elas sabem fazer, que elas podem fazer, para que o corpo de Cristo cresça cada vez mais.
Muito obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo, alertando a cada um dos meus irmãos naquilo que eles têm capacidade de fazer e que podem servir na Tua casa, Pai. Nós Te rendemos graças no nome de Jesus. Amém. Se você está aqui nessa manhã, ouviu essa palavra e disse, mas como é que eu posso servir? Eu estou aqui pela primeira vez, eu sou, sei lá, nunca fiz uma aliança com Cristo. Uma aliança com Cristo, para que esse Espírito que eu falei, que está dentro de nós, possa lhe trazer luz àquilo que você precisa fazer. Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, você pode fazer isso nessa manhã. Eu só preciso que você levante a sua mão, nesse momento, e possa participar dessa família, que todos eu tenho certeza que vão te servir. Se você está aqui nessa manhã e nunca aceitou a Cristo, queria que você fizesse um sinal com sua mão. Todos salvos? Amém. Mas se você também está aqui nessa manhã e nunca foi batizado com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, ou seja, a evidência física de algo que acontece por dentro de você, o batismo no Espírito Santo, você nunca foi batizado com o Espírito Santo, deseja fazer isso, Daniel, o que é isso? É revestimento de poder, é te ajudar com intrepidez, com ousadia, para pregar, para ministrar, para levar a palavra, mas eu tenho vergonha. Ora em línguas e você vai entender quanto poder vai vir de você através do Espírito Santo, quanta intrepidez, quanta certeza do que você vai falar. Se você nunca foi batizado com o Espírito Santo e deseja fazer isso nessa manhã, faz o sinal com a sua mão. Todos cheios? Amém. Agora, se você está aqui nessa manhã com alguma enfermidade e deseja receber uma oração para cura, faz o sinal com a sua mão, nós vamos orar por vocês. Glória a Deus, todos curados? Glória a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês.